Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar das propriedades dos quadriláteros, falando na aula de hoje especificamente dos trapézios. Então, para isso, observe os quadriláteros das figuras seguintes. Então, observe que aqui eu tenho um quadrilátero aqui, que é o quadrilátero ABCD, e aqui temos o quadrilátero PQRS. Então, observe que eles apresentam apenas dois lados paralelos. Então, observe que nesse primeiro quadrilátero aqui, esse lado aqui, AB, é paralelo com esse lado DC. E observe que esse lado AD, ele não é paralelo com esse lado BC aqui. Então, observe, nesse primeiro quadrilátero aqui, ele apresenta apenas dois lados paralelos, que são os lados AB e DC, certo? E observe que nesse segundo quadrilátero que temos aqui, ele também apresenta apenas dois lados paralelos, que são os lados PS aqui e o lado QR. Observe que esse lado aqui, SR, e esse lado aqui, PQ, eles não são paralelos. Observe que ele também apresenta apenas dois lados paralelos, que são os lados PS aqui e o lado QR. Então, observe que quadriláteros com essa característica, ou seja, que apresenta apenas dois lados paralelos, são chamados de trapézios. Então, aqui, esse quadrilátero aqui vai ser chamado trapézio e esse quadrilátero aqui também vai ser chamado de trapézio. Então, observe que os lados paralelos são as bases do trapézio. Então, observe, nesse primeiro quadrilátero aqui que temos, que ele vai ser um trapézio, observe que os lados paralelos aqui, observe que AB é paralelo com DC. Então, observe até a anotação que colocamos aqui. AB aqui é paralelo com DC. Então, observe que os lados paralelos são as bases do trapézio. Então, observe que esse lado aqui, AB, vai ser a base maior, ou seja, é a base maior do trapézio. E observe que esse lado aqui, DC, é a base menor do trapézio, ou seja, DC é a base menor, certo? E observe que nesse segundo quadrilátero que temos aqui, que ele vai ser também chamado trapézio, observe que esse lado aqui, PS, é paralelo com esse lado QR. Então, observe mais uma vez a anotação. PS é paralelo com QR, certo? E observe que os lados paralelos são as bases. Então, observe que aqui, esse lado aqui é paralelo com esse. Então, aqui vão ser as duas bases. Então, observe que esse lado aqui, QR, vai ser a base maior. E observe que PS aqui é a base menor. Ou seja, QR aqui é a base maior do trapézio e PS é a base menor aqui do trapézio, certo? Então, prosseguindo, a distância entre as bases é a medida da altura do trapézio. Então, observe que aqui, desenhamos aqui um trapézio. Esse aqui vai ser o trapézio MNOP. Observe que MN aqui, é paralelo com o PO. Então, observe, MN é paralelo com o PO. Então, esse lado aqui, é paralelo com esse. Então, observe que a distância entre as bases é a medida da altura do trapézio. Então, observe, tracejamos aqui, essa distância aqui, que é a distância entre as bases. Então, essa distância aqui entre as bases vai ser a altura do trapézio. Então, prosseguindo também, vamos falar da classificação dos trapézios. Então, observe que os trapézios também podem ser classificados. Então, observe o primeiro que temos aqui, que é o trapézio retângulo. É o trapézio no qual um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Então, o trapézio ele vai ser chamado retângulo, certo? Quando um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Então, observe que aqui temos esse trapézio aqui, que é o trapézio ABCD. Observe que esse lado aqui, AB, é paralelo com esse lado DC. Então, AB é paralelo com DC. Então, observe que um dos lados não paralelos aqui, eu tenho esses dois lados aqui, que são os lados não paralelos. Então, observe que esse lado aqui, AD,
observe que ele é perpendicular às bases. Ou seja, aqui ó, forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E aqui ó, forma outro ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, esse trapézio aqui vai ser chamado trapézio retângulo. Ou seja, é o trapézio no qual, certo? Um dos lados não paralelos, aqui ó, tem esses dois lados aqui, ó, que são os lados não paralelos, que é o lado AD e o lado aqui, ó, BC. Observe que esse lado aqui, ó, AD, ele é perpendicular às bases. Quem são as bases? São aqui, ó, o lado AB e o lado DC. Então, observe que o lado AD é perpendicular às bases. Então, prosseguindo, temos também o trapézio escaleno. É o trapézio no qual possui todos os lados com medidas diferentes. Então, observe que aqui ó, temos esse trapézio aqui, que é o trapézio ABCD. Observe que o lado AB é paralelo com o lado DC. Então, AB aqui é paralelo com DC. Esse trapézio aqui ele vai ser dito escaleno. Por quê? Porque possui todos os lados com medidas diferentes. Então, prosseguindo, temos também o trapézio isósceles. É o trapézio no qual os lados não paralelos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, observe que aqui ó, temos esse trapézio aqui, ó, o trapézio ABCD. Observe que aqui ó, AB, esse lado aqui AB é paralelo com DC. Então, aqui AB é paralelo com DC. E observe que os lados não paralelos são AD aqui e BC. Esse trapézio aqui ele vai ser dito isósceles. Por quê? Porque esses lados aqui, ó, não paralelos, que são os lados aqui, ó, AD e BC aqui, ó, esse lado aqui, ó, possui a mesma medida que esse. Então, os lados não paralelos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Logo aqui, ó, AD é congruente com quem? É congruente com BC. Ou seja, esse lado aqui, ó, possui a mesma medida aqui, ó, que esse aqui. Então, esse trapézio ele vai ser dito isósceles. Por quê? Os lados não paralelos aqui, AD e BC, são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, prosseguindo, agora vamos apresentar duas propriedades dos trapézios isósceles. A primeira propriedade diz o seguinte: em um trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes. Então, observe que aqui ó, temos um trapézio isósceles aqui, onde aqui ó, AB aqui ó, é paralelo com DC. E observe que aqui ó, AD aqui é congruente com BC. Aqui ó, AD é congruente com BC aqui, ou seja, possui a mesma medida. Agora observe os ângulos da mesma base. Eu tenho esse ângulo A aqui e esse ângulo B aqui, ó, da base maior. Observe que esses dois ângulos aqui, ó, eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. E observe aqui, ó, a base menor aqui, que é DC. Observe esses dois ângulos aqui, ó, D aqui e C. Então, observe que C aqui é congruente com D. Então, observe que em um trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes. Logo, observe que A é congruente com B, ou seja, A possui a mesma medida que B. E observe que C possui a mesma medida que D. Logo, A é congruente com B e C é congruente também com D, certo? Agora observe a segunda propriedade. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. Então observe que aqui ó, temos o trapézio aqui ABCD. Observe que AB aqui ó, é paralelo com DC, certo? Aqui no caso ó, as bases dele, a base maior AB e a base menor aqui que é DC ó, são paralelos, ou seja, esse lado aqui é paralelo com esse. Observe que AD aqui, ó, que é esse lado aqui, ó, os lados não paralelos são congruentes, ou seja, AD aqui possui a mesma medida que BC. Ó, AD possui a mesma medida que BC. Agora observe que as diagonais aqui, ó, tem AC aqui e DB, elas são o quê? Congruentes, ou seja, elas possuem a mesma medida. Então observe que AC, aqui ó, essa diagonal aqui AC, ela é congruente com essa outra diagonal aqui, que é a diagonal DB aqui, ok? Então, prosseguindo, vamos falar agora da base média de um trapézio. Então, observe que
o segmento cujas extremidades são os pontos médios dos lados não paralelos é denominado base média do trapézio. A base média de um trapézio é um segmento paralelo às bases do trapézio. Então, observe o seguinte, que temos aqui o trapézio ABCD. Observe que esse segmento aqui, que temos aqui, MN, as extremidades dele, ou seja, essa extremidade M e essa extremidade N, são os pontos médios aqui, dos lados não paralelos. Ou seja, esse ponto M aqui é o ponto médio desse lado aqui, do lado AD. E esse ponto N aqui é o ponto médio aqui, desse lado aqui, BC. Certo? Então, observe o seguinte aqui, que eu tenho nesse trapézio que AB é paralelo com DC. Agora, observe o seguinte, que a base média de um trapézio é um segmento paralelo às bases do trapézio. Então, quem são as bases do trapézio? Aqui é AB e DC aqui, nesse trapézio aqui. Então, observe que a base média, vamos até sublinhar aqui, a base média de um trapézio é um segmento paralelo às bases. Então, observe que AB aqui, vai ser paralelo com quem? Vai ser paralelo com MN. E observe que MN vai ser paralelo com a outra base aqui, que eu tenho, que é a base menor, que é DC. Então, observe que, vamos agora passar para cá, só para concluir com nossas informações que temos. M é o ponto médio do lado AD e N é o ponto médio do lado BC. Esses aqui são os lados não paralelos. Agora, observe o seguinte, que MN é paralelo com quem? Com a base maior, que é a AB. E MN aqui é paralelo com a base menor, que é a base DC. Então, observe o seguinte, que a medida da base média de um trapézio é igual a metade da soma das medidas das bases do trapézio. Então, observe o seguinte, que a medida aqui da base média, que eu tenho aqui, MN, do meu segmento aqui, MN, é igual a quem? É igual a medida da base AB, que é a base maior, mais a medida da base DC, que é a base menor, dividido por 2. Logo, o que concluímos? Que a medida da base média de um trapézio, aqui é a medida da base média, a medida de MN, é igual a quem? É igual a metade da soma das medidas das bases do trapézio. Então, vamos somar aqui a base maior mais a base menor, dividido por 2. E assim finalizamos nossa aula.